Portal NH1, você bem informado 24 horas. Estou aqui ao lado do pré-candidato a prefeito por União dos Palmares, o empresário Zé Alfredo, conhecido como Zé Trator. Vou fazer a primeira pergunta para o pré-candidato. Zé Alfredo, conte um pouco sobre sua experiência política e sua vida pública em nossa cidade. Boa noite, Tenório. Boa noite, Portal. Primeiro, agradecer a atenção pelo convite, pela entrevista. Como você falou, eu venho do ramo empresarial. Eu faço parte de um segmento da sociedade que a gente produz bens e serviços. A vida pública, ela depende muito das ações do poder público. A gente hoje vive uma situação de praticamente calamidade no nosso município. A gente precisa recuperar os nossos trabalhos, nossos empregos, recuperar a autoestima da nossa cidade. Nós perdemos agora uma grande produção de uma grande empresa, um grupo João Lira, que absorvia grande parte da nossa mão de obra e que por conta dessa globalização, quer dizer, ela foi pega de surpresa, digamos assim, e passou a crise financeira e fechou muitos empregos em nossa cidade. Então, eu vejo essa questão com muita cautela, que a gente sofre sobre o poder público. Com relação à minha vida pública, eu não tenho muito a falar, mesmo porque agora que eu estou iniciando uma vida pública, porque eu vim no anonimato, porque eu sempre fazia parte da parte empresarial. O que você acha da reforma política para o cenário atual do nosso país? Eu vejo que é necessário para se reestruturar o modelo, para fazer uma política eleitoral melhor, mais firme, mais eficiente, que absorva os anseios de todos nós. Então eu vejo com bons olhos, eu vejo nossos parlamentares aí envolvidos em mudar a legislação para tentar atenuar aí as desigualdades. A gente sabe que o poder econômico ele é muito forte no meio político. Então talvez ele fortalecendo mais os partidos políticos, ele dê uma condição melhor de valorizar o ideal de cada partido político. Porque cada partido político ele tem sua ideologia. Então ele fortalecendo o partido, ele está fortalecendo o perfil que a ação do seu partido tende a executar. Qual o seu ponto de vista dos governos Dilma Rousseff, Renan Filho e o atual prefeito? Olha, é meio polêmico assim e às vezes contraditório a gente falar da Dilma Rousseff. A gente sabe que a Dilma Rousseff ela pertence a um partido político que veio de uma origem defendendo os interesses dos trabalhadores, defendendo os interesses dos menos favorecidos, defendendo os interesses das categorias que mais precisavam do poder público. Hoje a gente vê a Dilma Rousseff representando toda essa massa e como a dona da pessoa que poderia resolver muito os problemas da nação. A gente vê o envolvimento em vários escândalos, a gente vê a televisão todo dia, ela fala, ela informa uma nova denúncia, mas eu vejo também muitas coisas positivas. Quer dizer, teve o incremento, a saída de pessoas da linha da miséria para uma condição melhor na faixa da pobreza, teve uma inclusão social significativa, os menos favorecidos tiveram acesso aos bens de consumo, teve uma política pública voltada para tentar diminuir, minimizar aquela diferença que existia entre a miséria, a pobreza e a classe média. Então, muito importante. Hoje eu vejo a Dilma numa questão muito polêmica, precisando de um apoio, precisando de um grande trabalho para reerguer o Brasil, para recuperar as finanças do nosso Brasil, para que o Brasil volte a crescer e ser soberano forte, como vinha sendo anterior ao governo Lula, na época de Fernando Henrique, como vinha sendo até mesmo no governo Lula. Então, eu vejo esse momento difícil que o Brasil está passando, a dificuldade da crise financeira, porque é fato, eu sou empresário, eu sei a dificuldade, então é um momento difícil. Então, não é muito fácil falar da Dilma. A gente sabe que ela tem a particularidade dela, o governo ele gasta muito com os programas sociais, isso encarece
a máquina pública. Isso tira muito recurso, quer dizer, a tipo fundo perdido, que poderia ser investido para um Brasil ser mais forte, mais competitivo, mas que também isso é importante, ser feita essa retirada desse capital para investir na categoria, porque a gente hoje vê a facilidade, a educação, a gente vê uma facilidade de maior saúde, e tudo isso tem custos. Logicamente que é saber administrar o peso entre o que se arrecada e o que se gasta. Se talvez a Dilma ela conseguir fazer esse equilíbrio, ela consiga melhorar a situação de sua administração. O governador Renan Filho, eu vejo com bons olhos. Ele é filho de um grande político, de um homem experiente. Ele foi prefeito 2 vezes de Murici, já foi deputado federal. É uma pessoa que entende de política, ele é um jovem, tem seus ideais, ele é uma pessoa que tem seu curso superior formado em economia. Eu acredito que ele tenha vontade de trabalhar, de desenvolver um grande trabalho no nosso estado e que esteja ainda na fase de experiências. Mas eu acredito muito no fortalecimento do seu governo, sim. Com relação ao governo municipal, é sabido aqui por todos nós a deficiência do governo Beto Bahia. Beto Bahia é um homem de bem, um bom médico, pai de família, mas administrativamente ele deixa muito a desejar. Talvez ele tenha formado uma equipe de assessores ineficientes, pessoas que não estejam comprometidas com o social, não estejam comprometidas com a União dos Palmares. A gente ouve falar muito que o Beto Bahia, ele trouxe as pessoas chaves da sua administração, pessoas que não moram aqui em União. Então eu acho que não há o comprometimento do governo Beto Bahia em melhorar os problemas locais. Porque se você tem uma gama de assessores que vem de fora, que não conhece as raízes dos nossos problemas, que não tem famílias aqui, que não tem negócio aqui em União, eu acho que o descaso realmente existe, não tem o interesse de se administrar para a União dos Palmares, e a cidade fica à deriva de toda situação ruim que aí se encontra. Nós temos uma calamidade de saúde, a educação anda se arrastando, falta a valorização do magistério, falta a inserção na educação de ciência e tecnologia que a gente não vê, falta o investimento nas áreas, na zona rural, falta acessibilidade. Quer dizer, a gente vê um governo focado apenas em pagar o servidor público, às vezes com atraso, e fazer um péssimo trabalho de infraestrutura, coleta de lixo ineficiente. Quer dizer, é um governo pequeno, acanhado, coisa que eu acho lamentável, essa administração do Beto. Quais suas principais propostas para a União? A União dos Palmares está carecendo de tudo. Nós estamos precisando de segurança, saneamento, infraestrutura, de lazer, de cultura, de turismo. Falta de governo. Eu acho que a União dos Palmares ele precisa, hoje mais do que nunca, de um gestor, de um administrador. Uma pessoa que tenha a identidade de ter a boa vontade, de conhecer um pouco de tudo, porque é necessário para se administrar, você ter o domínio do que você está executando, e fazer o nosso dever de casa, recuperar tudo aquilo que nos foi tirado. A gente sabe que a União dos Palmares houve uma enchente muito forte em 2010 e que nós perdemos identidades que não poderiam perder. Nós perdemos o nosso matadouro, quer dizer, passou gestão de 2010 para cá, não recuperamos, não refizemos nosso matadouro. A gente aqui nunca criou o nosso SEASA. O homem do campo ele produz com muita dificuldade no seu sítio. Quando produz a sua mercadoria, a sua safra, ele vem para a cidade, primeiro não tem estrada, no meio da estrada não tem segurança. Quando chega aqui, bota suas mercadorias espalhadas lá na Rua da Cachoeira, no chão, de uma forma desumana, exposto. Quando é sol, sol, quando é chuva, na chuva o dia todo. Quer dizer, não tem um conforto para uma higiene pessoal. Às vezes ele precisa fazer sua necessidade básica, ele precisa ir ao banheiro, precisa usar um banheiro, ele talvez tenha que usar a beira do rio, a margem do rio, talvez ele tenha que ir para as portas dos comerciantes, pedir para fazer suas necessidades lá. Quer dizer, eu acho isso um descaso grande pelos governantes que passaram. Eu acho isso uma irresponsabilidade deles, que nunca criaram e não fizeram o seu dever de casa, que é fazer o nosso SEASA. Então, eu tenho isso como proposta, eu tenho isso
recuperar nosso matadouro, fazer nosso matadouro, que é um dever de casa que eu considero. A gente precisa fazer o nosso SEASA, a gente precisa recuperar o emprego em união, a gente precisa montar aqui a área do microempreendedor, nós precisamos revitalizar, criar aqui o nosso parque industrial, trazer microempresas aqui para dentro. A gente sabe que não vem uma empresa milagrosa dos Estados Unidos aqui para alavancar os empregos todos que nós precisamos. A gente precisa aqui desenvolver uma política para o emprego doméstico. Eu vejo aqui um exemplo bom que deu certo e com certeza no nosso governo e será incrementado aqui em nossa gestão, que é aquela área da praça da alimentação. Para mim, que eu considero uma coisa excelente. É uma área de empreendedorismo que veio da época do governo Afrânio Vegete, onde hoje a gente vê ali vários empregos, vários trabalhos funcionando. A gente vê ali na praça da alimentação cabeleireiro, a gente vê ali advogado, a gente vê ali conserto de celular, telecarro, restaurante, lava-jato, quer dizer, N microempreendedores que precisam de um espaço, quer dizer, e que com a inteligência da época do governo Afrânio Vegete, ele já vislumbrou isso aí e conseguiu, quer dizer, e o que é bom, o que é importante, a gente tem que copiar. Então eu tenho essa intenção de recuperar o emprego e o trabalho aqui em União, criando a área do microempreendedor. Logicamente que para se conseguir isso não vai ser fácil. A gente sabe que a administração pública ela carece muito de recursos, mas a gente tendo a boa vontade de batalhar, de não estar apenas reclamando, procurando respostas negativas para dizer que nada dá certo aqui em União, eu penso o contrário, eu penso diferente. Penso que a gente consegue sim. Eu tenho ideias aqui, já falei com a proprietária rural sobre o meu pensamento, quer dizer, ela é dona aqui de uma vasta área de terra, uma área boa, produtiva, e ela não viu dificuldade nenhuma em negociar com a gestão nesse sentido. Logicamente que ela quer seriedade, mesmo porque ela reclamou que o pai dela já foi muito penalizado aqui em outras gestões, perdeu terras, o município comprou terras e não pagou a ele, quer dizer, é um erro, porque eu venho de um capital privado e o dever da gente é comprar e pagar. É o dever de todo mundo, é o que é equilibrar a receita. Se você me vende é porque você precisa vender, você precisa do dinheiro e eu comprei, eu preciso lhe pagar. Então eu já tenho um entendimento com elas, conversando com ela, e ela detém uma área grande aqui, quer dizer, ela se acha já passível de uma negociação conosco. Eu acho que União, quer dizer, seria uma grande oportunidade de alavancar o emprego, seria, novamente vou repetir, o nosso matadouro, o nosso SEASA, criar a área do microempreendimento. Quer dizer, o município adquiriria uma área e faria doação para as pessoas que queiram botar seus pequenos e micro negócios. Então o município faria parte dele, como você vê em todo o município. Eu tenho obras hoje aqui lá em Jaboatão, eu vejo que a Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes, ela doa áreas para investimentos na indústria, no comércio. A gente vê aqui uma cidade vizinha nossa aqui, um exemplo aqui de Messias. O prefeito de Messias ele doou aquela área lá, vizinha BR-101, onde a gente vê hoje já conta 15 empresas, quer dizer, gerando emprego e renda para o seu município. Quer dizer, a gente tem a oportunidade de criar isso aqui em União. O que a gente precisa é trabalhar, arregaçar as mangas e parar de estar reclamando tanto, conversando fiado de que nada dá certo, nada pode. Não, nós podemos sim, eu acho que fácil não vai ser, mas é viável sim, eu acredito nisso, e isso vai conseguir alavancar o nosso tão sonhado emprego, nossa sustentabilidade, tornando União dos Palmares, talvez em pouco espaço de tempo, uma cidade polo, como ela já foi algum tempo atrás, e exportando bens, serviços, matérias-primas, enfim, a gente precisa arregaçar a manga e trabalhar. Eu acredito nisso, acredito que isso seja o início, não apenas estar um governo de reclamar que nada pode, não se pode nem coletar um lixo, não se pode fazer nada. Aqui União parece que é isso aqui. Parece que o gestor é só para pagar salário atrasado de funcionário, contratar meia dúzia de pessoas, de famílias aqui do meio político que não produzem para o município e acabou. E passa 4 anos e vem outro gestor e fica nessa mesmice. Então, a minha ideia é essa, é criar um emprego, criar um trabalho. Esse é o meu lema para a cidade de União dos Palmares. Se você não fosse candidato, votaria em algum dos pré-candidatos? Poderia votar. Eu já votei em Dr. Mano, já votei no Aresqui, só não votei em Dr. Irã Menezes porque não faz parte do meu tempo. Só que hoje o Zé Alfredo ele é um pré-candidato. O Zé Alfredo ele tem assim a vontade, apesar de ter sido chamado de neófita por algum pré-candidato, não me considero neófita. Me considero sim preparado, experiente
me considero um pouco maduro. Sei que eu não sou completo, porque na verdade nós não somos completos. A gente todo dia aprende algo novo. Mas não me considero neófito, como foi chamado, que algum pré-candidato disse que tomasse cuidado com um político neófito. Não é comigo, tenho certeza. E ele também tem certeza que ele não está falando isso comigo. Então, hoje eu tenho 45 anos, venho de uma vida pública, de uma vida privada, aliás, que cresci respeitando regras, que cresci respeitando as pessoas, cresci respeitando meus funcionários, cresci respeitando meus adversários. Então, quer dizer, consegui o meu espaço. Então, hoje eu sou um pré-candidato. Logicamente que confio muito no que eu aprendi da vida e o que eu tenho para dizer é isso. Já votei em outros, mas hoje, como eu sou um pré-candidato, logicamente que eu aposto as fichas na minha pré-candidatura. Existe algum governo hoje que pode ser considerado um modelo? Talvez, não sei, na linha do socialismo, na linha do capitalismo, eu acho que tem que haver uma harmonia. Assim, é meio contraditório porque a gente vê problemas em todos. Eu agora, ultimamente, eu estive lá na Europa, fui participar de um evento de moto e fiquei lá hospedado num país que fazia parte da antiga República Socialista. Quer dizer, e ela hoje virou uma república capitalista, lá na Romênia. Então a gente teve lá um guia, e é interessante, o guia que nos conduzia todos os dias para o evento. A gente dialogando com ele, procurando saber sobre sua cultura, o que era que ele achava melhor, uma vez que ele tinha participado já de um regime socialista, e que ele, comunista, e que ele agora participava de um regime capitalista. Ele pensou bastante, uns 5 minutos, ficou resmungando, pensou e depois disse, é melhor hoje. Porque apesar de antigamente a gente ter acesso a trabalho, a alimentação mais fácil, mas não tinha liberdade de expressão, não tinha liberdade de ir e vir. E hoje ele tem acesso à alimentação, à casa e tem a liberdade dele de estar e estar onde quiser. Zé, se eleito, tentará formar alguma aliança com a Câmara de Vereadores? Sim, é importante, fundamental. A gente viu aí no governo Beto Bahia o impasse que houve entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Eu acho que são poderes independentes e tem que ser harmônicos, porque um não anda sem o outro. Quer dizer, a gente sabe que o Poder Executivo ele vai ditar as regras de um jogo e o Poder Legislativo ele tem que fiscalizar essas regras. Então, um tem que andar harmonicamente com o outro. Você não pode desmerecer um outro, mesmo porque são poderes independentes e que precisam estar alinhados. Lógico que o entendimento entre os dois poderes, ele se faz necessário sim, e tentarei executar da melhor forma possível esse entendimento entre o Executivo e o Poder Legislativo. Zé, para ser eleito, pretende fazer aliança com outros partidos? Olha, é necessário. Eu acho que a política é a arte de somar. A política não é a arte de diminuir. Então a gente está alinhando com outros partidos, a gente vem negociando, conversando, e eu acho que a gente pretende sim fazer alianças. Agora, isso é um processo longo, a política mesmo em si, ela ainda vem o ano que vem, quer dizer, daqui para lá muita novidade pode acontecer, mas a gente está tranquilo com os dois partidos que nós temos e buscando sinal as alianças. Zé Alfredo, como você se informa no dia a dia? Jornais, revista, internet, rádio? Eu tenho uma vida muito agitada, assim, eu trabalho muito. Então, por incrível que pareça, eu tenho atividade de trabalho assim, mais fora da minha cidade do que na minha própria cidade. Então, eu não tenho muito tempo de estar o dia todinho parado, assistindo televisão, assistindo jornal. Então, onde eu estou, de tudo, eu sempre fico vendo, olhando. Numa hora vaga, eu vou viajando, às vezes vai um motorista comigo, eu venho acessando, venho olhando, mas sempre fico absorvendo minhas ideias, praticamente no Jornal Nacional, que é a época que a gente senta para tomar um café, ou no Jornal do Meio-Dia, que a gente senta para almoçar. É geralmente isso. Ou não tenho tempo de estar o dia todinho parado, acessando a internet, não é? Muitas coisas, ouço dizer via rádio. Conversei com o pré-candidato a prefeito por União dos Palmares, pelo partido PROS, Zé Alfredo, o nosso amigo Zé Trator. Muito obrigado, Zé Alfredo.
Eu que agradeço a entrevista. Agradecer também ao Tenório, essa ideia brilhante aí, esse do Pádua, esse mestre aí da nossa gráfica aí, e o portal NH1 pelo brilhantismo, pela ideia, pela construção de espaço que a gente precisa. Porque afinal de contas, a gente que mora aqui em União, a gente que vive aqui em União, a gente precisa estar antenado com todos os pré-candidatos, para que conheça todos os pré-candidatos, que consiga diferenciar cada um na sua conversa fiada, na sua conversa mole, que consiga descobrir alguma coisa que seja positiva ou negativa. Então, agradecer a oportunidade aí ao portal. Acesse o portal NH1 e fique bem informado 24 horas. Até a próxima.